Bom, nesse último bloco do programa, vamos conversar um pouquinho sobre o assunto da atualidade, claro, como sempre trazemos notícias atuais, conversar sobre a questão da atualidade. E para isso estamos conversando aqui com a doutora Rafaela Filter. Doutora, prazer. Como é que está Lajeado, hein? Tu vive em Lajeado, né, guria? Eu estou num projeto lá agora, de expansão do escritório lá, e aí eu tenho trabalhado lá de segunda a quarta. Uma região muito próspera lá, né, sim, Silvio? Lajeado realmente aquela região ali é muito rica, né? Muito rica e tem uma prosperidade sempre crescente, né? Eu nasci em Estrela, que é separado ali de Lajeado só pelo rio Taquari, né? E antigamente Lajeado era dependente de Estrela. Depois Lajeado se desenvolveu a tal ponto que se emancipou, que ficou... Que legal. E hoje o polo das cidades ao redor ali é Lajeado, o polo comercial de onde as empresas estão instaladas e onde tem o comércio forte mesmo, né? Que legal. Estrela e Lajeado sempre teve uma rivalidade histórica, né? Como tem Uruguaiana e Alegrete, né? Eu sou de Uruguaiana e o pessoal de Alegrete também estão lá, diziam assim, de épocas atrás, claro, né? Que Alegrete estava reivindicando aí uma questão nacional aí porque não conseguia ver o sol por causa dos edifícios de Uruguaiana. Então, como Alegrete não tinha edifício, dizia que os edifícios de Uruguaiana tapavam o sol para Alegrete. É aquelas brigas que é muito legal, a gente tem um grupo de alegretenses maravilhosos aí e tal, como tem o uruguaianense, então a gente se dá muito bem, mas é aquela brincadeira de gremista e colorado também, né, entre Grêmio Internacional. Mas, Lília, a doutora Rafaela é especializada na área de trabalho, né, de justiça do trabalho. E, na verdade, hoje nós estamos vivendo no Brasil um período pré-eleitoral e muitas questões estão, inclusive, sendo tocada pelos candidatos à presidente da República sobre esta reforma trabalhista. Alguns deles dizendo que vão rever a reforma e tal. E eu gostaria de ouvir não só a opinião da doutora Rafaela, que é especializada nisso, mas a nossa, bater um papo sobre isso, né? Doutora Rafaela, como é que pode acontecer isso? Quer dizer, agora os candidatos estão querendo rever a reforma trabalhista. A senhora acha necessário isso? Silvio, assim, eles estão usando isso como plataforma de campanha, né? Os candidatos da esquerda dizendo que a reforma é uma selvageria, nas palavras do próprio candidato presidenciável, né? É aqui, né? Não é lá em Cuba, não é na China, é aqui. Dizendo que a reforma trabalhista, então, foi uma selvageria da maneira como foi feita e por ter imposto esse tipo de penalidade no trabalhador que o impede de ingressar na justiça, né? Que é a sucumbência, o ter que pagar custas do processo, caso venha a perder, né? Então, alguns aspectos da lei, assim, estão sendo... Embora eles entendam que algumas normas de dentro da CLT deveriam ser atualizadas, mas da maneira como foi, alguns presidenciáveis aí estão dizendo que foi uma selvageria. Aqueles mais liberais e que são mais voltados para a direita, né, e para o capital, enfim, estão dizendo que também precisa de um aprimoramento à lei, em função de que ela deixou algumas brechas para discussão e de que algum texto está mal elaborado e que ela pode ser melhorada. Aperfeiçoada, né? Aperfeiçoada, né? Da maneira como foi conduzida essa nova legislação. Mas, então, assim, a gente tem duas vertentes aí. Os dois lados estão dizendo que ela precisa ainda ser mexida, né? Mas uns falam em revogar e fazer outra lei. Então, nesse aspecto, eu entendo assim que a insegurança jurídica e o momento atual, ele pede cautela, como eu venho dizendo sempre, né? Primeiro, porque nós temos essa corrida eleitoral e a gente não sabe como vai ficar depois, se muda a lei, se não muda. Eu acho que não vai ser também o primeiro aspecto que eles vão tratar, a não ser que ganhe um presidente de esquerda, né? Aí vai atacar diretamente, eu acho, que a lei trabalhista. Mas eu acho que outros candidatos vão atacar primeiro questões assim de lei tributária, de reforma eleitoral, né? Para depois mexer num segundo momento na lei trabalhista. E até lá, nós precisamos que a jurisprudência vá se consolidando, né? Na interpretação que os juízes estão tendo dessa nova lei. Lília, sobre o aspecto da tua atividade. Para a nossa área de recursos humanos é sempre um dilema, né? Porque a gente nunca sabe o que fazer. Eu sempre oriento os alunos, os profissionais da área, a se debruçarem pela opinião do advogado da empresa, independente de ser funcionário ou de ser uma empresa prestadora. Porque quem vai ter que defender no final vai ser realmente essa figura, né? E aí qual é a nossa indicação, então?
doutora, posso fazer tal coisa? Posso implementar o contrato intermitente, por exemplo? Eu digo, olha, não criem inovações muito mirabolantes agora, neste momento. Não é hora para arriscar. É hora de quê? De manter as cautelas e manter o trabalho de prevenção. Se a empresa investir numa assessoria permanente ou pontual, né, que isso não custa caro, para trabalhar em questão de provas, manutenção de documentos, controle de jornada de trabalho, que são os cartões ponto e tudo mais, a guarda, como preencher, a manutenção disso, porque assim, a empresa vai ter, quem entra no justiça do trabalho é o empregado e ele que tem que fazer a prova, mas a empresa tem que fazer a contraprova. E o dever de guarda da documentação é da empresa, porque o funcionário ele pode, inclusive, entrar com uma ação preparatória antes de ajuizar a ação trabalhista, que para evitar a sucumbência, alguns advogados estão optando por isso. Então vamos fazer o seguinte, antes de nós entrar com a ação pedindo tudo, vamos entrar com uma cautelar pedindo que a empresa nos forneça os documentos, para a gente ver o que o trabalhador tem direito. Aí ele vai ter acesso aos cartões ponto, a empresa vai ter que entregar tudo isso em juízo. Essa cautelar é uma ação assim que ela não dá uma sentença, ela só determina uma obrigação, que é a empresa entregar os documentos. Então, a empresa entregando os documentos, aí sim, o advogado especialista do trabalhador, ele pode pegar os cartões ponto, já fazer um cálculo, elaborar tudo, ver se teria direito a horas extras, se aqueles cartões podem ser invalidados ou não, né? Para daí entrar com uma ação mais consistente. Né? É verdade. E essa insegurança jurídica de que fala a doutora Rafaela é importante, que ela não só ela está engessando as relações trabalhistas do próprio trabalhador, né? Não sabe se entra, não entra e tal, mas como ela está fazendo com que haja um desestímulo a novos investimentos no Brasil. Por exemplo, na semana passada eu estava lendo a Conjuntura Econômica da Fundação Getúlio Vargas, onde me formei, e a última revista ela está denunciando aí que o Brasil teve no ano passado a maior taxa de desinvestimento da sua história. Ou seja, o nível de investimento da economia que tradicionalmente era de 25% a 30% do PIB, caiu para 15%. E esse tipo de insegurança jurídica não só prejudica as relações do trabalho, capital de trabalho, mas inviabiliza os investimentos que estão por aí, né? Indo para cá, para a China, para os Estados Unidos, por exemplo, agora o Trump, quando ele elevou a taxa de juros, o que ele fez? Ele elevou a taxa de juros e ele atrai capital. A alta do dólar na semana passada se deveu exatamente isso, a busca de dólares para ser enviado para o exterior. As empresas que estão aqui no Brasil, a taxa de lucros que eles conseguem obter aqui, e eram reinvestidos, estão sendo o quê? Remetidos para o exterior. Então, essas coisas todas, a partir dessa insegurança jurídica, que traz mais problemas para o país. E impedem que empresas venham a se instalar aqui que promovam o pleno emprego, né? E outra coisa, né, doutora? A senhora concorda, pela conversa que nós temos tido aqui, a reforma trabalhista era inadiável, era indispensável. Agora, como fazer? Claro que tem acertos, ajustes e tal. Agora, não vamos nos iludir de que a lei trabalhista, que era de 70 e poucos anos atrás, serve para os momentos de hoje. Quer dizer, hoje o trabalho está completamente diferente no mundo todo, não é só aqui. Exatamente. Tem um candidato até que ele não participa dos debates porque ele não tem representatividade no Congresso, né? Mas ele é um ex-bancário. E um dos discursos dele é justamente isso, que, por exemplo, nós temos altas taxas de juros aqui e não temos competitividade bancária, porque alguns bancos que pretendiam investir aqui se foram embora, né? Nós ficamos aqui com 5 bancos grandes e que não gera uma competitividade. Então, a gente acaba tendo que se render, né, às altas taxas que eles aplicam, as manutenções de conta alta, tudo caro, porque a gente não tem uma... Né? Olha o que aconteceu com as telefonias, por exemplo. No momento que se abriu, que veio... Um leque de alternativas, né? Um leque de alternativas, assim, seriam com os bancos também. Mas os bancos não investem aqui porque, principalmente, assim, ó, a carga de processos trabalhistas dos bancários, porque eles são 6 horas, eles têm uma legislação especial e tudo, trazia, assim, processos astronômicos para os bancos. Então, o passivo trabalhista deles era muito elevado. Aí que a reforma trabalhista também vai agir, vai ajudar nessas coisas, entendeu? Então, tem muita coisa que tem que... nós que tem que desmanchar para que a economia possa desenvolver, termos prosperidade, abundância, riqueza, enfim, e nós possamos ser mais felizes, né? Então, assim, a palavra do momento é cautela e prevenção. Sempre procurar manter
o trabalho preventivo de guarda de documentos, de se cercar do maior número possível de provas que possa, numa eventual demanda trabalhista, a empresa vir a se defender e ter sucesso na ação. Aproveitar que está frio aqui, cautela e caldo de galinha, não faz mal a ninguém, né? Então, aproveitar, né? Lídia, obrigado pela tua presença aqui. Obrigada. E a semana que vem, doutora Rafaela. Obrigada. Nossa Economia e Desenvolvimento fica por aqui essa semana. Uma bela semana de trabalho para todos vocês. Voltamos na semana que vem. Até lá.